ele o fez sob a inspiração do Espírito Santo, o fez em obediência. No entanto, como temos aprendido no contexto dessa carta, quando Pedro escreveu essa carta, o fez para cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição, cristãos perseguidos, cristãos presos, torturados, alguns tinham morrido, alguns tinham tido suas propriedades confiscadas pelo imperador. Pedro escreveu a cristãos que estavam vivendo sob um regime fortemente centralizado, um poder absoluto, o poder do imperador. Possivelmente, o imperador da época era Nero, cuja história a gente conhece, um homem sanguinário, violento, que tinha prazer em fazer o mal e matou tantos cristãos. Imaginem só, os irmãos perseguidos e agora ouvindo essa palavra: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Agora, é muito importante quando a gente lê um texto como este, ou Romanos 13, por exemplo, que é um texto clássico, que trata dessa questão da autoridade, que esses versículos não devem ser usados para justificar a opressão, ou permitir situações nas quais os direitos humanos são violados. Não é isso. Nós vivemos numa democracia, nós temos um governo legitimamente eleito, legitimado mesmo, pela vontade da maioria dos brasileiros. Obviamente, queridos, que temos problemas no nosso país, e muitos. Nós temos um país marcado, infelizmente, pela corrupção em todas as instituições, inclusive, com vergonha eu digo, a igreja. Todas as instituições são maculadas pela corrupção. É muito triste isso. Nós vivemos em um país de carga tributária terrível, agressiva, e geralmente aqueles mais poderosos são os que menos pagam impostos e tributos. Mas todos nós sabemos, o cidadão de bem, o trabalhador, especialmente aquele que tem o temor do Senhor, como vive esmagado. E a gente sabe muito bem que o nosso governo gasta muito e gasta mal. Lutero, será que você está fazendo aí um discurso antipetista? Não, nem antipetista, nem pró-petista, de jeito nenhum. Porque, na verdade, queridos, a igreja do Senhor Jesus não tem partido político. Os crentes, eles são livres diante de Deus pela sua consciência. Por isso que a igreja séria, ela nunca impõe um candidato e uma linha, ela instrui, ela orienta. Até porque quando nós olhamos para a realidade do nosso país e olhamos para a oposição desse país, qual é a credibilidade da oposição? Quem é o líder que a gente olha assim e vê que tem potencial para mudar essas coisas? A gente olha para muita gente que está se aproveitando hoje da crise, jogando pedras, mas como se diz comumente na política, estão lançando pedras, mas os seus telhados são de vidro também. Então nós temos problemas, mas nós temos uma instrução na palavra de Deus, e nós precisamos então atentar para o que nos ensina a palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, temos aqui um relógio diante de nós e temos uma escola dominical nos esperando, então precisamos ser objetivos, sem que sejamos superficiais. Como eu falei na última ministração, nós estamos chegando a uma sessão nessa carta de Pedro, nessa primeira carta, que trata dos deveres dos cristãos. Começamos desde o verso 11, foi na mensagem anterior, e vamos até o final do 4º capítulo,
falando sobre os deveres cristãos. São vários deveres. Hoje quero falar sobre o cristão e em relação ao Estado, o cristão e o Estado. E eu vou logo nos pontos para a gente caminhar aqui objetivamente. Em primeiro lugar, a primeira verdade que se destaca aqui nessa instrução bíblica para todos nós, enquanto cidadãos de duas pátrias, nós temos aqui esse ensino, o reconhecimento do princípio de autoridade e a obediência plena somente a Deus. É isso que nos diz o verso de número 13. É essa a instrução. O reconhecimento do princípio de autoridade e a obediência plena somente a Deus. Primeira verdade que a gente pode dizer, um subponto aqui, é que os governos são ordenados por Deus. Na verdade, é pena que os governantes não tenham essa compreensão, mas eles recebem uma autoridade. A autoridade lhes foi delegada, mas os governantes, eles deveriam ter a consciência de que também eles estão sob a autoridade. É pena que esses ímpios não tenham essa consciência de que eles receberam uma autoridade e eles prestarão contas a Deus, mas os ímpios não têm essa consciência. Mas é assim que nos ensina a palavra de Deus. Ainda um outro subponto é que os cristãos devem sim se sujeitar às autoridades. E aí a gente pergunta biblicamente, por que um cristão deve se sujeitar à autoridade? Primeiro, porque o Senhor determinou esses governos. Romanos 13:1 é muito claro, daqui a pouco eu vou fazer a leitura desse versículo. Guarde isso. Toda autoridade procede de Deus, o princípio de autoridade vem de Deus. Então os cristãos devem estar sujeitos às autoridades, porque o Senhor determinou esses governos. À luz do contexto bíblico, naquele tempo de perseguição, obedecer às autoridades, porque a sujeição silenciaria os detratores dos cristãos que procuravam levantar o ânimo popular contra eles. Um outro argumento bíblico, porque a vida terrena do Senhor deixou exemplos de obediência ao governo civil. Preste atenção que Jesus nunca esteve envolvido com sedições. Jesus sempre reconheceu o princípio de autoridade. E fazendo assim, nós estaremos seguindo o seu exemplo. E ainda, porque assim, e agindo assim, não desonramos o nome do Senhor. Esse é o ponto mais precioso que eu percebo aqui, queridos. Que, na verdade, enquanto cidadãos, nós estamos representando aqui o nosso Senhor Jesus. Então, nossa conduta deve ser de tal maneira que não venhamos a desonrar o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos e referindo-se aos judeus, diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então essa é a palavra, cristãos. Vocês são cidadãos do reino dos céus, mas vocês têm uma cidadania terrena. Aqui há governos, alguns são tiranos, alguns são tão injustos, mas há um princípio de autoridade. Um cristão não pode ser um anarquista. Ele reconhece o princípio de autoridade, ainda que ele tenha a consciência plena de que sua obediência absoluta é devida somente ao Senhor. Mas ele respeita o princípio de autoridade. E um dos pontos mais impressionantes que eu considero é esse. Não apenas porque o Senhor determinou governos, não porque, naquele contexto especialmente, a sujeição sábia silenciaria a voz dos detratores, mas também porque o Senhor deixou o exemplo, a sua relação com o governo civil. Mas, acima de tudo, porque agindo assim nós não desonramos o nome do Senhor.
É interessante, queridos, que naquele contexto a obediência era devida até mesmo ao imperador, que prendia, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. O reconhecimento do princípio de autoridade. Mas até onde deve ir a obediência cristã? Obviamente que Pedro e Paulo, eles não chegam assim a uma dimensão ridícula, porque o próprio Pedro e o próprio Paulo, eles desafiaram o próprio Nero, porque eles continuaram testemunhando de Jesus, eles continuaram firmes na fé, eles continuaram proclamando o Evangelho, eles continuaram adorando tão somente a Deus, eles se recusaram a prestar culto ao imperador. Paulo agiu da mesma maneira como Pedro. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, na época do nazismo, a igreja na Alemanha foi acusada de ter deixado de censurar os abusos do nazismo. Obviamente que houve cristãos firmes. Quando você olha para a biografia de Bonhoeffer, por exemplo, que foi um cristão preso na época do nazismo, e que deu testemunho, e que se manteve firme, e que foi um instrumento de Deus, mas em geral, a igreja não censurou aquele regime, deu de ombros, se conservou indiferente, apática. Essa é uma crítica que faz à história pela omissão da igreja. Foi assim também no Brasil, queridos, na época da ditadura militar. Quando muitas instituições evangélicas e cristãs se posicionaram ao lado dos ditadores e se mantiveram omissas diante das injustiças que foram praticadas, e a igreja simplesmente silenciou, foi omissa. Olhando para o exemplo de Jesus, na sua relação com o princípio de autoridade, tem um texto bem interessante lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 24 a 27, eu tenho aqui o texto escrito, vou ler rapidamente, mostrando como Jesus pagou impostos, embora não sem algum pequeno protesto. Veja o que está escrito lá em Mateus 17, 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Vejam que o próprio Jesus, o texto é claro, ele mesmo pagou impostos, embora sem algum pequeno protesto, quando ele tem esse diálogo com Pedro. Mas o que ele faz? Ele paga. O imperador devia ser obedecido, é o que diz o texto, não como um indivíduo qualquer, mas porque o governo humano lhe fora dado. Foi injusto, prestará contas a Deus, mas há um princípio de autoridade. Então guarde isso, o princípio de autoridade procede de Deus, e um cristão é um cidadão, no entanto, obediência absoluta somente ao Senhor. Segundo lugar, e fica claro aqui, querido, especialmente o verso 14, Deus é a fonte originária de toda a autoridade. Todo o princípio de autoridade procede de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria.
E nós precisamos levar aqui essa questão para o governo civil, nós precisamos levar para essa questão para o seio da família, falando agora aos filhos e falando aos pais, para a autoridade que tem os pais sobre os filhos, uma autoridade que foi delegada a eles pelo pai. Por isso, um filho rebelde, um filho desobediente, detrator, antes de tudo, ele desonra ao pai, a Deus, que deu aos pais, que delegou aos pais essa autoridade. Mas isso vale também para as autoridades eclesiásticas. E quando nós nos tornamos membros da igreja, quando professamos publicamente a nossa fé, é-nos feita uma pergunta sobre as autoridades eclesiásticas. E nós, por ocasião da profissão de fé, nós prometemos obedecer às autoridades constituídas na igreja do Senhor. Prometemos obediência enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas. Mas há um princípio de autoridade. E esse princípio de autoridade precisa ser compreendido assim: Deus é a fonte originária de toda a autoridade. Portanto, queridos, estamos na obrigação moral de obedecer às autoridades constituídas, observando-lhes as leis justas e contribuindo para o bem-estar da cidade e do Estado. Na verdade, o texto mostra claramente quais são as funções do Estado. Não são as únicas, mas aqui, especificamente, são funções do Estado: punir o malfeitor e recompensar o bem. Veja aí, Romanos capítulo 13, os primeiros 4 versículos. Assim está escrito, eu vou ganhar tempo aqui, vou lendo, Romanos 13, de 1 a 4. Escreveu Paulo pelo Espírito de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Segundo ponto é esse, que o princípio de autoridade procede de Deus. Terceiro lugar, verso 15, parece nos mostrar uma confiança que havia no coração de Pedro, uma expectativa positiva havia no coração dele. Pensem nisso. Ele é um apóstolo de Jesus, um representante do Senhor na terra, um líder, um pastor de almas, um pregador do Evangelho, um homem que tinha uma responsabilidade pastoral, como ele mostra claramente no capítulo de número 5, uma grande responsabilidade. Ele está agora orando pela igreja perseguida, cristãos dispersos, e isso por causa da fé, sendo tratados injustamente. Mas havia uma expectativa no seu coração quando você lê o verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É interessante que essa era a convicção que havia no coração dele. Se os cristãos, por um tempo suficientemente bom, se eles mantiverem sua conduta fiel, no temor de Deus, então eles vão, de certa forma, mitigar essas perseguições. Se você olha no capítulo 3, verso 13, veja como havia essa expectativa, essa confiança no coração de Pedro. Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos, o que é bom. A palavra era essa: pratiquem o bem, sejam bons cidadãos, não se envolvam com problemas, não transgridam, não desobedeçam, façam bem, sejam fiéis, sejam bons cidadãos. Havia essa expectativa no coração. Quando nós olhamos para o contexto histórico para o qual essa carta foi escrita, os cristãos eram acusados de alguns crimes. Por exemplo,
acusados de canibalismo, porque eles ministravam a ceia e eles falavam expressões como comer o corpo, beber o sangue. Então, na verdade, os ignorantes, os que não conheciam a fé, estavam ouvindo isso. E assim que eles pichavam os cristãos, são canibais, suas reuniões fechadas, e eles falam em comer a carne, beber o sangue, né? Eles eram acusados também de adúlteros ou promíscuos, porque eles falavam sobre o amor, e eles estavam sempre juntos. Eles eram acusados também porque se amavam. Eles eram acusados também do crime de traição, porque davam lealdade primária ao grande Rei Jesus. Eles reconheciam o princípio de autoridade, mas quando eles tinham que escolher entre obedecer ao grande Rei e ao imperador, eles invariavelmente optavam por obediência ao grande Rei. Entre adorar a Deus como único Deus verdadeiro e se curvar perante o busto do imperador queimando incenso, eles preferiam pagar o preço e adorar a Deus. E eles eram acusados de traição. Porém, as acusações eram falsas e eram baseadas em rumores. E a instrução bíblica é: porque assim é a vontade de Deus, meus irmãos, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quantas acusações recebem os crentes aqui no Brasil, né? Os pastores e os crentes, vocês são isso, vocês são aquilo. Que pela prática do bem, queridos, para a glória de Deus, nós venhamos a emudecer a ignorância dos insensatos para a glória de Deus. Em quarto lugar, Pedro fala, verso 16, sobre a liberdade cristã. Os cristãos tinham essa mensagem, eles tinham o ensino de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles tinham essas convicções no coração. Eles estavam livres da legislação mosaica, especialmente no que diz respeito àquelas leis cerimoniais. Eles estavam livres do poder do pecado. Eles criam na obra plena, perfeita e completa do Senhor Jesus. Estavam livres. No entanto, essa doutrina da liberdade cristã, naqueles dias, como hoje também, ela ficou sujeita a muitos abusos, né? Por exemplo, nos dias de Paulo, Romanos 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, porque o ensino era: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo disse: de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? E aí, o tempo não vai permitir, mas Romanos 14, Paulo fala sobre isso, a nossa liberdade cristã e a nossa responsabilidade para com o outro. A gente precisa cuidar daquele que tem uma consciência mais frágil, mais sensível. A gente não pode passar por cima do irmão como um trator. Ele que se vire, se ele não aceitar meu jeito como eu sou, eu não estou nem aí. Não, queridos. Nós temos uma responsabilidade. Não vamos usar a nossa liberdade para escandalizar o irmão. Não vai dar para falar sobre isso, mas Romanos 14 mostra que há uma diferença muito grande entre liberdade e licenciosidade. Paulo trata do tema também em 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e 10, quando o princípio ali é: a liberdade nossa é limitada pelo amor. A gente não pode usar da liberdade para escandalizar sem levar em consideração o irmão. O que o texto está dizendo é que nós devemos viver como servos de Deus. Como disse Agostinho de Hipona, servir a Deus é a mais elevada das liberdades. Servir a Deus é a mais elevada das liberdades. A verdadeira liberdade cristã nos livra de excessos, nos livra das rebeliões e das ações dúbias, porque existe um temor de Deus no coração. Pois bem, queridos, concluindo,
e depois umas breves aplicações. Eu deixei, por fim, esse último versículo como conclusão. Depois de ter falado sobre o princípio de autoridade, o cristão deve obediência à autoridade, no entanto, obediência absoluta a Deus. O princípio de autoridade procede de Deus. A expectativa positiva no coração de Pedro de que, agindo cristamente, eles calariam a voz dos insensatos que faziam uma avaliação equivocada deles. Essa questão da liberdade cristã e licenciosidade, Pedro chama a atenção, mas por fim, nós temos aqui 4 mandamentos. E é interessante como sabiamente o Espírito de Deus deu a Pedro essa instrução. Porque esses 4 mandamentos servem como um lema para o crente que quiser ser um bom cidadão e um fiel membro da Igreja de Cristo. Ele inclui tudo aqui. Primeiro, tratai a todos com honra. Meus irmãos, como é fácil para o nosso coração enganoso tratar com honra. É certo, você vai até me dizer, mas a Bíblia diz isso, Lutero. Honra quem honra, né? Tá certo. Vamos ver lá o contexto e vamos ver o que é que eu estou dizendo aqui agora. Mas para nós, na nossa prática, no nosso dia a dia, parece-nos que alguns têm mais honra que os outros, né? Especialmente dependendo da sua conta bancária, né? Quanto maior a sua conta bancária, mais honra. Não é assim o nosso tratamento? Lembram-se que escreveu Tiago? Chega uma pessoa bem vestida, bonitona, com anéis no dedo, aí você coloca, vem cá, venha num lugar de honra, sente aqui, né? Aí chega alguém andrajoso, né? Não está lá com a roupa nem da moda, nem é de grife, né? Ó, você fica aí nesse cantinho aí, né? O que é que diz lá Tiago? Fazendo assim, vocês não estão andando segundo o amor fraternal. Tratai a todos com honra. Nós precisamos olhar para o ser humano e ver no ser humano a dignidade, porque o ser humano é criação de Deus. Aí é que está a dignidade, querido. Quem morreu é o rico. Eu vou lá para o sepultamento. Mas foi um pobrezinho, ele morava ali no cantinho, então eu aqui não vou lá, vou nada, e logo hoje está chovendo, né? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Dependendo da conta bancária, algumas pessoas são mais honradas do que outras. Como é asqueroso o bajulador, né? O bajulador, aquele que chega perto do poderoso, né? Que gosta de dar um tapinha nas costas, que gosta de estar sorrindo sempre ao lado do poderoso, né? Eu me lembro, queridos, do saudoso reverendo Antônio Elias, homem sábio, homem de Deus, instruindo jovens pastores, ele disse assim: meus irmãos, tratem muito bem os mais simples, os mais humildes, aqueles que nada têm, porque aqueles que muito têm, eles já são acostumados a serem bem tratados. Tratem bem aqueles mais simples, mais humildes. E a instrução bíblica para nós é: tratai a todos com honra, visto que todos são criaturas de Deus e o ser humano precisa ser tratado com certa honra. Ainda que, como é natural, sejam alguns mais honrados do que outros. A instrução bíblica é que o cristão honrará a todos por amor a Cristo. É isso que diz a palavra de Deus aqui. Segunda verdade, amai os irmãos. Isso é um dever. Tem um presbítero decano lá em Salvador, na Igreja da Bahia. Ele é muito interessante, muito cordato, muito amável também, muito atencioso com os visitantes, assim, muito carinhoso. Quando ele cumprimenta a gente, ele diz assim: me trate bem, porque é um dever, né? Ele sempre usa esses slogan: me trate bem não, me queira bem, porque é um dever. É esse o dever para com os nossos irmãos. Amai os irmãos. Queria rapidamente ler aqui 2 versículos que estão lá no Evangelho de João,
Eu vou só citar referência e vou ler João 14, 21, João 15, 10. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse mais o Senhor: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O amor ultrapassa as honrarias. Nesse caso aqui, devendo ser dirigido particularmente aos irmãos na fé, nós devemos nos interessar uns pelos outros. E o amor é produto do desenvolvimento espiritual. Quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais amadurecidos, quanto mais parecidos com Jesus, mais fraternidade brotará do nosso coração. Pedro já havia falado sobre isso, capítulo 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Terceira verdade, temei a Deus. Nesse mandamento, a reverência santa é-nos ensinada. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pedro já havia falado sobre isso, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor do Senhor é o princípio que deve governar a nossa peregrinação terrena. Aquele que teme ao Senhor confia na sua bondade, reverência, respeito. Quando estava estudando esse texto, pensei numa cena assim inusitada. Imagine se no telão aqui fosse projetado tudo o que nós falamos durante a semana e tudo o que nós pensamos. Nós coraríamos de vergonha, não é mesmo? Projetado aqui. As pessoas iriam saber o que pensamos, inclusive o que eu estou pensando agora. Imagine aí. Agora, queridos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, posso dizer assim, está no telão de Deus. Por isso o salmista orou: que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Estamos na presença de Deus. Temei a Deus. O diabo diz: mas ninguém ficará sabendo. Estou na presença de Deus. Temei a Deus. E por fim, honrai o rei. O temor de Deus nos leva a honrar o rei. E essa honra é a obediência civil, conforme a instrução do versículo de número 13. Né? Parece que essa última palavra assim é como que um clímax. Né? Não dá para expandir mais, queridos irmãos. Vou ficar aqui, mas que Deus, em sua misericórdia e graça, nos ilumine os olhos do coração. Em suma, o nosso dever, a nossa relação com o Estado é um dever de cidadania, bons cidadãos, gente que faça o bem, gente que faça a diferença, gente que não se omita, gente que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bons cidadãos, porque pessoas que estão representando o Senhor Jesus nesse mundo de iniquidade. Que Ele nos abençoe, Ele aplique ao nosso coração a sua palavra, nos dê a sua graça. O pastor Cláudio vai orar, vamos ficar em pé, e ele mesmo impetrará a bênção apostólica. Pai amado, diante da tua palavra, nós chegamos ao Senhor nesse momento agora, pedindo que nos dê a graça para sermos testemunhas fiéis do Senhor em nosso país, para sabermos enfrentar as contradições
da nossa sociedade, dos nossos governantes, de forma tal, Senhor Deus, que o Teu nome seja honrado através do nosso comportamento. Que tenhamos o discernimento necessário de reconhecer que todo o princípio de autoridade provém do Senhor. Clamamos ao Senhor pelas nossas autoridades, que eles tenham temor no coração e reconheçam que o poder não emana do povo, emana de Deus. E que temam o Teu nome por isso, Senhor. Que nós também tenhamos essa consciência de sermos voz profética diante da iniquidade e do mal, mas com respeito às autoridades constituídas. Que o Senhor possa nos abençoar, derramar graça sobre os nossos corações, para que tratemos a todos com honra, para que amemos ao irmão, para que temamos ao Senhor e para que honramos as autoridades. É o que nós te pedimos, ó Pai amado, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai amado. E que agora, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.